E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo beleza? Então hoje nós vamos ver uma matéria bem importante, que são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Essa parte é bastante recorrente, pessoal, nos vestibulares em geral e de medicina também. Então é muito importante você conhecer os conceitos que envolvem as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá bom? Vamos ver agora algo importante, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? Então isso aqui é interessante, diz o seguinte, ó. Quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será a sua temperatura de ebulição e muito menos volátil será a molécula, tá? Para se estabelecer essa relação, deve-se considerar a ordem crescente da intensidade das interações, que é dada por, existem as forças de atração intermolecular, que são as forças de atração entre as moléculas. Então, quanto maior a intensidade das forças de atração entre as moléculas, mais difícil é de eu quebrar essa interação. Então, maior será o ponto de ebulição dessa substância, a sua temperatura de ebulição, e ela será menos volátil. Então, das forças intermoleculares, pessoal, nós temos que a mais fraca é a que ocorre entre moléculas apolares. E aquela que ocorre entre as moléculas que são apolares é a mais fraca de todas, que é a dipolo induzido, ou também chamada forças de London, tá? Depois, nós temos a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo é aquela em que ocorre entre moléculas que são polares, ou seja, aquela que apresenta polos. Se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, se eu tenho uma diferença de eletronegatividade, eu vou ter uma molécula polar. Daí, eu vou ter uma força de atração mais forte, que é a dipolo-dipolo. E uma mais forte do que a dipolo-dipolo são as pontes de hidrogênio, ou também chamada ligações de hidrogênio, que acontece quando na molécula nós tivermos os grupos OH, NH ou HF. Se eu tiver na molécula os grupos OH, NH ou HF, eu vou ter uma força mais forte de atração. Eu vou ter as ligações de hidrogênio ou as pontes de hidrogênio. Então não esqueçam, quanto mais forte as forças de atração entre as moléculas, mais difícil fica de eu quebrar essa interação. Portanto, maior o ponto de fusão e de ebulição das substâncias. Beleza? Vamos em frente. Então temos aqui o seguinte. O esquema a seguir relaciona os tipos, algumas funções orgânicas, tá? Com o tipo de interação intermolecular. Você sabe que existem aquelas funções orgânicas importantes, tá? E diz o seguinte, os hidrocarbonetos, pessoal, todo hidrocarboneto, tá, pessoal, ele só tem carbono e hidrogênio. E toda molécula que só tem carbono e hidrogênio, ela é apolar. Se ela é apolar, não esqueçam disso, você vai ter uma força mais fraca de atração entre as moléculas. É a dipolo induzido. Por outro lado, quando você tem aldeído, que é C-OH, cetona, C-OR-R' e um aleto orgânico, você vai ter grupos polares, onde irá haver uma diferença de eletronegatividade. Se vai haver uma diferença de eletronegatividade, vai haver ligações polares, que vão tornar esses compostos polares. E aí você vai ter uma força de atração mais forte, que é a dipolo-dipolo. Por exemplo, C-O, não esqueçam que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Se o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio vai ficar dotado de carga parcial negativa e o carbono vai ficar dotado de carga parcial positiva. Então aí você vai ter dois polos, um negativo e um positivo, e vai ter uma molécula polar. Da mesma forma, pessoal, é a acetona. A acetona tem C-O e o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Como o oxigênio puxa esses pares de elétrons com mais força, ele vai ficar dotado de carga parcial negativa e o carbono carga parcial positiva. Da mesma forma são os aletos. Os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles são mais eletronegativos. Então eles vão ficar dotados de carga parcial negativa e o carbono carga parcial positiva. Então os aletos, formados pelo flúor, cloro, bromo e iodo,
por serem mais eletronegativos, vão ficar dotados de carga parcial negativa e a matéria orgânica carbono vai ficar dotado de carga parcial positiva. Então, como você vai ter diferença de eletronegatividade, você vai ter moléculas polares. E a interação aí é a dipolo-dipolo. E as pontes ou ligações de hidrogênio acontece quando você tiver grupos OH, NH ou HF. No caso, o álcool tem o grupo OH, então com a água ele vai formar ligações de hidrogênio ou entre suas próprias moléculas. O ácido carboxílico C-OH também tem o grupo OH, significa dizer que ele vai poder interagir com a água formando ligações de hidrogênio, que são essas fortes atrações. E as aminas também têm NH. Então, se você tem amina, NH, amida, que também tem C-ONH, ácido carboxílico, álcool, fenol, lembre-se que eu também posso ter o fenol também tem o OH. Então, aqui se eu tenho grupos OH, eu vou poder ter atrações, interações mais fortes, que são as ligações ou pontes de hidrogênio. Beleza? Informações importantes. Vamos para frente. Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a sua temperatura de ebulição. Ou seja, quando você aumenta a cadeia carbônica da molécula, você vai aumentar a massa molar dela e você vai aumentar a parte linear dela. Então, observem o seguinte, aqui são só hidrocarbonetos, compostos que só têm carbono e hidrogênio. Eles são hidrocarbonetos. Aí eu tenho o metano, o etano e o propano. Quando eu vou aumentando a cadeia carbônica, a molécula vai se tornando mais pesada, a massa dela vai aumentar, a cadeia carbônica vai aumentar e a intensidade das forças intermoleculares também aumenta. Consequentemente, o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição também aumenta. Era menos 18,8 ou menos 188 no caso, né? Menos 88,4 e menos 42. Então vai aumentando a temperatura de ebulição. No outro exemplo nós temos aldeído, metanal, etanal e propanal. Então você vai aumentando a cadeia, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, e a temperatura de ebulição vai aumentando, menos 10 graus, 20 graus, 48,8 graus. No outro caso, nós temos o metanol, temos o etanol e o propanol, 3 álcoois. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Aumentando a cadeia, a temperatura de ebulição, ou o ponto de ebulição, também vai aumentando, olha só, 64,5, 78 e 97,2, tá? Outra informação importante, para compostos de massa molecular próximos, o mais ramificado tem menor ponto de ebulição, tá? Observe aí, pessoal, o seguinte, nós temos aí um exemplo do N-pentano, N é a cadeia normal, certo? Uma cadeia com 5 carbonos de forma linear, N-pentano, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos aí o neopentano, e o neopentano, ele tem um formato mais circular, são 5 carbonos, mas em formato globular. Como no caso do pentano, a cadeia é mais linear, então a intensidade das forças intermoleculares entre moléculas que apresentam cadeia mais linear, a intensidade das forças intermoleculares é maior. Você tem maior contato entre as moléculas vizinhas. Consequentemente, tendo a intensidade intermolecular maior, isso aumenta o ponto de ebulição. É tanto que aqui o ponto de ebulição é 309,4 kelvins. Já no neopentano, que a molécula é mais globular, ela tem um formato circular, então o contato entre as moléculas vizinhas é menor. Quando você tem moléculas com um formato mais globular, a intensidade ou toque entre elas é menor. Se você tiver uma intensidade de força intermolecular menor, ou seja, a atração entre elas vai ser menor devido ao contato, então ele vai ter menor ponto de ebulição, que é 282,7 kelvins, tá? E outra coisa importante, para compostos de massa molecular próximos, o mais polar tem maior ponto de ebulição. Nós temos aí o propano, certo? E nós temos aí uma amina, tá? Observe que o propano é um hidrocarboneto, ele é apolar.
Então aí atua uma força de atração mais fraca, que é a dipolo induzido. Por outro lado, nessa mina, você tem um grupo aqui que é polar, onde há diferença de eletronegatividade. Então o vetor resultante aqui é diferente de zero. Já essa molécula é uma molécula polar. Portanto, o ponto de ebulição dela é maior, é 82 graus Celsius. As duas têm aproximadamente a mesma massa, uma é 44, a outra é 43. No entanto, o pentano, por ser apolar e hidrocarboneto, tem uma força de atração mais fraca e, portanto, tem um menor ponto de ebulição, no caso, menos 42 graus Celsius. E no caso desta mina, por ter um grupo polar, dipolo, aí apresenta um ponto de ebulição maior, no caso, 82 graus Celsius. Tá bom? Vamos em frente. Exercíciozinho bacana diz o seguinte. Vamos lá. Algumas substâncias químicas consideradas de baixa toxicidade são empregadas pela polícia na forma de sprays de soluções aquosas para conter manifestações violentas e brigas de torcida em jogos de futebol em estádios, pois irritam os olhos, causando cegueira temporária. Entre essas substâncias estão os gases lacrimogênicos e sprays de pimenta. No caso, os gases lacrimogênicos, está aí a fórmula dele, e aqui está o spray de pimenta, certo? Observem a fórmula, pessoal, dos gases lacrimogênicos e do spray de pimenta. Vamos logo analisar. No gás lacrimogênico, nós temos aqui cloro. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele. Lembre-se que existe aquela chamada escala de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo ao carbono para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é o que nós chamamos de escala de eletronegatividade, que é a tendência que os elementos têm de atrair elétrons. É o que nós chamamos da escala de eletronegatividade. Então, se você tiver diferença de eletronegatividade, você vai ter um grupo polar. No caso, como o cloro puxa, aqui o cloro vai ficar negativo e o carbono positivo. Então, aqui você tem um grupo polar. C-N também há uma diferença de eletronegatividade. O N é mais eletronegativo que o carbono. E aqui também C-N também há diferença de eletronegatividade. Então, o 1, ele tem 3 grupos que são polares. Então, aí vai atuar uma força chamada de dipolo. Já no 2, nós temos um aldeído. C-OH e o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, como você vai ter diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, também aí há um grupo polar, portanto, dipolo. Já no spray de pimenta, observem aí que você vai ter aqui, ó, um grupo NH e um grupo OH, além de um grupo polar aqui. Aqui também era para ser OH. Então você vai ter aí, pessoal, NH e OH. Aqui vai atuar uma força de atração mais forte. Qual é? Se eu tenho OH, NH, OHF, eu vou ter as ligações de hidrogênio. Beleza? Então, continuando, temos então o seguinte. As principais forças intermoleculares que ocorrem nas interações das substâncias 1, 2 e 3 com a água são, respectivamente, aqui vai ser o que, pessoal? Dipolo, por ter aqueles grupos polares, dipolo e ligações de hidrogênio. No caso aqui, ó, eu vou ter a opção da letra A. Certo? Se a gente voltar, ó, você vai ver aqui, ó, que o 1, você vai ter diferença de eletronegatividade. Isso aqui é uma molécula que é polar, portanto a força de atração vai ser dipolo. Aqui também no aldeído, essa molécula também será polar, dipolo. E aqui você vai ter grupos OH e NH que com a água vão interagir na forma de ligações de hidrogênio. E aqui, no caso, com a água, vão interagir na forma de ligações de hidrogênio. Beleza?
Aí é tanto que vai ficar, ó, a opção da letra A, que diz dipolo, 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 dipolo e ligação de hidrogênio. Outro exercíciozinho legal, ó, bem interessante, diz o seguinte: a pele humana, quando bem hidratada, adquire elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, né, perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, que mantêm a umidade, né, da pele, feito geralmente à base de glicerina ou polietilenoglicol, certo? Ó, pessoal, por que todo hidratante ele vai ter glicerina ou, no caso, polietilenoglicol? Um exemplo, substâncias que apresentam grupos OH. Observe que a glicerina, pessoal, ela tem 3 grupos OH. Ela tem 3 grupos hidroxila. Significa dizer que quando o hidratante tem grupos OH, ele vai poder reter as moléculas de água na superfície dele, mantendo a sua pele hidratada. Se eu tenho grupos OH aqui, eu vou poder formar com a água as chamadas ligações de hidrogênio. O O atrai o H da água e o H atrai o oxigênio da água. E aí eu vou manter as moléculas de água próximas à minha pele e vai manter a minha pele sempre hidratada. Então, quando você tiver grupos hidroxila, não esqueçam que esses grupos OH, o H vai atrair o O da água e o O vai atrair o hidrogênio da água. Então, você vai ter aqui ligações de hidrogênio. E as moléculas de água ficando retidas na superfície da sua pele mantém a sua pele hidratada. Então, a pergunta é a seguinte, vamos lá. A retenção de água na superfície da pele, né, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, com a unidade contida no ambiente por meio de ligações de hidrogênio. Ou seja, essa interação acontece por meio das ligações de hidrogênio. Beleza, pessoal? Tudo jóia? Qualquer coisa aí você revisa o vídeo, certo? Para tirar qualquer dúvida. Maravilha? Um grande abraço para vocês. Não esquece de dar o like aí, dar a curtida aí, ok? E até a próxima.